Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o mal é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Carta do apóstolo João. Essa carta, como é costume em alguns livros da Bíblia, não tem o nome do autor, não tem autoria. Quem que dá autoria para o apóstolo João? A tradição. Os estudiosos pesquisam e vai lá na tradição, no primeiro século, no segundo século, no terceiro século, os chamados pais da igreja assim deram testemunho e assim colocaram em prática, e assim se aceita a autoria do apóstolo João. João, que chamado por alguns o apóstolo do amor, aquele que se reclinou no dia da Santa Ceia sobre o peito de Jesus. Ele se reclina sobre Jesus, chamado o apóstolo do amor. Ele tem na sua carta um teor de apologética. O que é apologética? Defesa da fé. Um dos motivos da escrita da sua carta é defender a fé, fazer defesa da fé. Naquela época, o evangelho já estava sendo atacado com heresias. As heresias vêm sobre a igreja para tirar a fé do povo de Deus, para trazer ensinamentos que não são de Deus, que não são bíblicos, que não são ensinados pelas Escrituras, não são ensinados pelo Espírito Santo. Homens que entraram e entram na igreja até hoje, fingindo santidade, fingindo amor, fingindo tanta coisa, fingindo espiritualidade, e de maneira encoberta introduz heresias. E João teve uma grande contenda com esses homens, com esses falsos doutores. Não somente ele, mas o apóstolo Paulo também teve grandes contendas. Judas, o autor da última carta antes de Apocalipse, que está inserida na nossa Bíblia, também escreve uma pequena carta combatendo as heresias. Naquela igreja florescente, perseguida, tão cheia de fé, houve vários hereges no meio da igreja. Paulo disse assim: falsos irmãos entraram no nosso meio para nos colocar em servidão, escrevendo aos Gálatas. Então, se houve necessidade de defender a fé, fazer defesa da fé, e depois do apóstolo João,
houve homens que, durante a sua vida de ministério, foi somente para defender a fé. Ministérios voltados à apologética, homens que brigavam no bom sentido em defesa da fé, para defender a fé simples, a fé pura, a fé verdadeira. E um dos pilares da carta de João é o testemunho. Ele é testemunha. Ele se coloca como testemunho ocular. Lá no capítulo 1, ele escreve assim: olha, o que nós temos visto, o que nós temos ouvido, e a nossa mão tem tocado, nós temos tocado, os nossos olhos têm contemplado, nós temos visto, e o que nós vimos, nós passamos para você. João escreve apenas o que ele viu. Ele não inventa nada, ele não busca no seu coração nada, nenhum ensinamento dos homens, ele apenas traz o que ele viu, testemunha ocular do fato. Nós temos algo fundamentado em testemunhas oculares, pessoas que viram, não somente João, mas os demais apóstolos, não somente os apóstolos, mas os outros discípulos, outras pessoas, homens e mulheres, jovens e crianças, viram essas coisas que João, o apóstolo, viu, e ele tem bem firmado esse testemunho dele, e esse testemunho é tomado por Deus e colocado como verdade para nós, e a fé bíblica está colocada sobre esse testemunho. Ninguém pode tirar esse testemunho, ninguém pode anular, ninguém tem o poder de anular, porque a lei já dizia assim: olha, se o testemunho de 2 homens ou mais for confirmado, ninguém anula, ninguém tira e ninguém acrescenta, é firmado aquele testemunho. E nós temos esse testemunho em nossa mão, nós temos essa palavra em nossa mão, e agora continuamos firmados nesse testemunho, e tudo está submetido a esse testemunho. O testemunho da Escritura é tão importante que o próprio Jesus Cristo submeteu tudo a ele, a autoridade das Escrituras. Por ocasião daquela parábola lá do mendigo Lázaro e o rico, que haviam falecido e foram parar um foi parar no seio de Abraão e outro foi parar no inferno, no Hades. E quando aquele rico pede para que Abraão mandasse lá na casa dele alguém, o próprio Lázaro, que ressuscitasse Lázaro e mandasse Lázaro lá na casa dos parentes lá, Jesus Cristo deixou bem claro o seguinte, que tem os profetas e Moisés. Quando Cristo disse isso, ainda não havia sido lançado o testemunho dos apóstolos, mas o testemunho dos apóstolos e o testemunho dos profetas e de Moisés estão equiparados na mesma autoridade, têm o mesmo poder, a mesma autoridade. E Jesus então colocou assim, dessa maneira: olha, se eles não ouvirem, se eles não acreditarem em Moisés e nos profetas, também não vão acreditar que os mortos ressuscitam. Então as coisas são submetidas à autoridade da palavra. Está escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Sem essa sequência não existe fé verdadeira no coração do homem. Nós temos que nos submeter à autoridade da palavra. Sem ela, nós não chegamos em lugar nenhum. E nós temos que então ter em mãos, temos que ter em mente e no coração esse testemunho, essa palavra estabelecida como testemunho para nós, que ilumina o nosso caminho, que guia o nosso caminho. E o interessante é que o apóstolo João, ele fala de pensamentos profundos com expressões simples. Ele traz uma expressão simples, que é fácil de falar, que é fácil de decorar,
e na carta dele é repetitivo, ele repete várias vezes o mesmo pensamento, que é um pensamento profundo, porém com expressões simples. Você olha o vocabulário dessa carta, você vê que ela é repetitiva, você vê que ele é limitado no seu vocabulário, em termos de palavras humanas, mas quando você começa a meditar nessas expressões, é profunda demais, é tão profunda que se Deus não capacitar a gente não acredita, nós não acreditamos, se Deus não der capacidade ao homem, e muito menos compreendemos e entendemos, de tão profundo que o pensamento é. E aqui no trecho que nós lemos, ele começa a falar, a repetir novamente: vede quão grande amor. O texto repete, a carta repete a palavra amor várias vezes. E ele diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido, nos tem dado o Pai. Olhe bem, pare bem para meditar, pare bem, preste atenção no grande amor que Deus nos tem, que fôssemos chamados filhos de Deus. Nós que por criação de Deus somos criaturas, todos os homens são criaturas, mas conforme está escrito lá no Evangelho, que a todos os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos os homens são criaturas, mas nem todos são filhos. Só é filho aquele que recebe esse poder de se tornar filho. De que maneira? Através do novo nascimento, através da regeneração. Nós ouvimos a palavra, nós ouvimos o Evangelho, e esse Evangelho é uma semente que foi lançada em nós, conforme está escrito aqui no texto, e nós nascemos de novo, tivemos um novo nascimento, somos nova criatura agora, e agora então somos filhos de Deus, por adoção, somos adotados na família de Deus, segundo o linguajar paulino, somos adotados por Deus na sua família, para morar com Jesus Cristo. Nesse sentido, Jesus se torna o primogênito, o irmão mais velho. O primogênito é aquele que tem direito maior, que tem uma maior herança, que tem o direito de liderança, que tem o direito de tomar a frente dos negócios do pai, que na ausência do pai, ele assume o lugar do pai, ele toma o lugar do pai. Esse é o direito de primogenitura. E esse é o nosso irmão mais velho, aquele que tem o direito de governar sobre as nossas vidas, aquele que tem o direito de liderar, aquele que tem o direito de mandar, de ser Senhor, aquele que tem o direito de ser Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é divino. E aqui nós estamos agora sendo chamados filhos de Deus. E Ele diz: por isso o mundo não nos conhece. Qual é o motivo que o mundo não nos conhece? O motivo é de não conhecer a Cristo, de não conhecer o Senhor Jesus Cristo, o presente de Deus dado ao mundo, porque o mundo rejeita. Esse é o motivo que o mundo nos rejeita também. Ele diz aqui, se nós fôssemos do mundo, o mundo ouviria a nossa mensagem. Mas porque nós não somos do mundo, o mundo rejeita a nossa mensagem, o mundo não aceita a nossa mensagem. Mas todo aquele que é de Deus, obedece, ouve, aceita e acredita na nossa mensagem. A mensagem simples do Evangelho só é aceita, só é agarrada, só é confirmada por aqueles que nascem de novo, por aqueles que aceitam, que abraçam, que teve esse poder dado por Deus do céu. E aqui estamos levando adiante essa mensagem. E Cristo diz assim: se o mundo vos aborrece, saiba que primeiro ele aborreceu a mim. E por que ele aborreceu o Senhor Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo dava testemunho que as obras do mundo são más. Porque eu dou testemunho que as obras do mundo são más. Porque eu não compactuo, porque eu não aceito, porque eu não concordo. Porque a minha palavra vai e reprova tudo que não presta. Por isso o mundo me aborrece.
E o mundo vai aborrecer vocês também. Sabe por quê? Porque vocês não são do mundo. Porque se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas porque vocês não são do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos há de aborrecer. Jesus diz assim, no Sermão do Monte: ai de vós, quando todos os homens começarem a falar bem de vocês. Mas, se os homens começarem a falar mal de vocês como malfeitores, caluniando vocês, inventando mentiras para caluniar tua vida, olhe para o alto, olhe para Jesus, olhe para o autor e consumador da fé, porque grande é o vosso galardão no céu. Porque da mesma maneira perseguiram os verdadeiros profetas lá no passado. Houve homens de Deus no passado que ficaram sozinhos lutando em favor da verdade, lutando pela verdade, se sentiram sozinhos, se viram sozinhos, se viram unicamente eles. Se coloca no lugar de um Elias, lutando contra sacerdotes, contra outros profetas, contra levitas, contra reis, contra príncipes, contra tudo. Ele se vê sozinho, e mesmo descendo o fogo do céu e matando 400 profetas falsos, ele ainda se sente sozinho, se vê sozinho, e é perseguido, porque vem a notícia: hoje mesmo, Jezabel mandou uma notícia para ele: hoje mesmo eu vou colocar a tua vida como você colocou desses 400 profetas falsos. Pessoas que lutaram pela fé sozinhos, se viram sozinhos, abandonados pelo sistema, abandonados pelo poder religioso da época, abandonados pelo poder político da época, abandonados por tudo e por todos. Mas só que tem um detalhe: quando o profeta Elias se fala, só eu fiquei, veio uma mensagem do céu e disse para ele: Elias, você não está sozinho. Tem 7.000 que eu reservei para mim, que não dobraram os seus joelhos a Baal. Você se sente sozinho? Você se sente abandonado, perseguido por estar falando e pregando e acreditando no verdadeiro evangelho? O apóstolo Pedro, encorajando a igreja, disse assim: tenha certeza de uma coisa, que da mesma maneira que vocês estão tendo tribulações, existem outros irmãos espalhados no mundo inteiro, que estão sofrendo a mesma tribulação, sentindo abandonado, sentindo sozinho. Então erga a cabeça, olhe para Jesus, porque sozinho você não está. Primeiro, Jesus está com você. Segundo, o Espírito Santo está com você. Terceiro, o Pai está com você. E por último, tem pessoas sofrendo a mesma perseguição, comungando da mesma fé, tendo a mesma fé, sofrendo a mesma perseguição junto com você. Você não está sozinho. Tem os que Deus escolheu e não dobra o joelho a Baal. Tem os que Deus escolheu e não volta atrás, e não abandona o verdadeiro evangelho, e não se vende para o evangelho fácil, não se vende para a pregação fácil, não se vende para o evangelho barato. Tem gente ainda de cabeça erguida, sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que conduz, é o Espírito Santo que mantém, é o Espírito Santo que acendeu a chama no coração do crente, e essa chama não se apagará, porque essa chama é um milagre de Deus na minha e na tua vida. É o milagre do evangelho na nossa vida, é o milagre do Espírito Santo em nossa vida. Versículo 2: amados, olha como que ele se dirige aos seus ouvintes. É o pastor se dirigindo às suas ovelhas, intitulando: amados, amados de Deus. E a prova que nós somos amados, ele vai colocar no seu texto, ele vai colocar na sua carta. Nós somos amados porque Deus provou seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar, para dar a vida por nós.
Essa é a prova do grande amor de Deus por nós, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, no meu e no teu lugar. Não é um amor de palavras. Ele não procura palavras bonitas para explicar o amor de Deus. Ele coloca o pensamento e junto com o pensamento ele coloca a prova. Porque dentro do linguajar joanino, o verdadeiro amor se comprova em obra. O verdadeiro amor não se comprova em palavras. Não é simplesmente dizer palavras bonitas, eu gosto de você, eu vou te fazer isso e aquilo, e promessas e mais promessas, não. Dentro do linguajar joanino, as coisas é com provas, e ele apresenta a prova, e ele diz que ele viu essa prova, ele tocou nessa prova, ele experimentou dessa prova, ele viu, ele foi junto até a cruz do Calvário. Ele foi lá perto da cruz do Calvário. Ele foi um dos que não fugiram. Está escrito que todos os discípulos fugiram quando Jesus foi preso. Mas você pega o relato do doutor Lucas lá, e você encontra João lá junto com as mulheres ao pé da cruz. Porque segundo a tradição lá, os homens não podiam chegar perto, mas as mulheres podiam. Mas de uma maneira misteriosa, João é encontrado ao pé da cruz quando ele ouve Jesus falando para Maria: mulher, eis aí o teu filho. Homem, discípulo João, eis aí a tua mãe. Então é uma prova bíblica que ele chegou até lá. De que maneira que ele chegou até lá? Porque ele era conhecido, ele era aparentado com a Suprema Corte, com um dos sumos sacerdotes. Ele tinha um parentesco próximo, e por isso ele pôde ir num lugar privilegiado. E agora ele pode dar o testemunho: amados, agora nós somos. Antes não éramos, mas agora somos. E a prova é essa, que ele morreu na cruz do Calvário por nós e ressuscitou por nós. Ele fez a obra completa. Ele não somente morre, mas ele morre e ao terceiro dia ressuscita. João vê a morte, João vê a crucificação, João vê tudo ao pé da cruz, e depois João é o primeiro que vai com Pedro e entra no túmulo vazio, e vai até o túmulo vazio, e a princípio não acredita, porque para se acreditar em certas coisas, precisa de provas, precisa de Deus trabalhar no coração. A princípio, junto com Pedro, ele não acredita, junto com os demais apóstolos, ele não acredita. Mas depois vem a fé verdadeira, porque ele vê, porque ele tem a palavra no seu coração, porque ele tem a palavra no seu interior, aí ele acredita e dá o testemunho: agora nós somos filhos de Deus. E tem e ainda não é manifesto, ainda não é visível, não está palpável o que nós havemos de ser. Nós temos grandes promessas, nós temos uma obra que nós vimos, nós temos algo que nós vimos, tocamos e experimentamos, mas ainda não está manifesto. Nós temos uma promessa, nós temos uma vida, nós temos algo que ele ouviu e registrou lá no capítulo 10. Jesus é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, e dá em abundância. E dá de uma maneira diferente, não é como o falso, não é como o ladrão que veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas ainda não está manifesto, ainda não está bem claro. Nós abraçamos isso por fé, mas não temos nada para colocar diante das pessoas para falar que isso aqui, está vendo, isso aqui é visível. Ainda não está visível, mas nós abraçamos, nós aceitamos, pelo poder do Espírito Santo em nossa vida, nós abraçamos a vida, nós abraçamos o Evangelho, nós abraçamos o Senhor Jesus Cristo. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Tem uma glória lá no futuro, tem uma glória que nós começamos a ler Romanos lá, e em Romanos é colocado os verbos lá, no capítulo 8, os verbos são colocados tudo no passado.
se você prestar atenção na linguagem verbal lá, é colocado tudo no passado. Fomos justificados, fomos escolhidos, fomos predestinados, é tudo colocado o verbo no passado. Mas quando você chega na doutrina da glorificação, essa doutrina você é obrigado a colocar ela no futuro. Embora em alguns lugares ela apareça no passado também, mas nós somos obrigados a colocar ela no futuro. Sabe por quê? Porque a total redenção está no futuro. A total glorificação está no futuro. Porque ela se cumprirá 100% na ressurreição, quando Cristo voltar, na volta de Cristo. Mas ao mesmo tempo nós somos exortados a esperar Cristo como se voltasse agora, como se fosse voltar agora. Esses homens lá do passado viviam como se Cristo fosse voltar naquele momento, como se Cristo fosse voltar naquele segundo. E assim nós somos instigados, nós somos colocados a acreditar as coisas tudo no passado, como se já estiver, mas ainda não é manifesto. Mas nós sabemos que quando ele se manifestar como na sua volta, quando ele voltar em toda a sua glória, não agora para levar uma cruz, não agora para sofrer, mas agora para reinar. Quando ele se manifestar, aí seremos semelhantes a ele. O que é ser semelhante a ele? Nós temos que tomar cuidado com essa colocação, porque ser semelhante não é ser igual na totalidade, porque para ser igual na totalidade nós seríamos deuses, e nós nunca vamos chegar nessa qualidade. Nós somos filhos de Deus, mas não somos deuses. Mas nós seremos semelhantes em algumas coisas a Cristo. E 1 Coríntios capítulo 15 nos dá algumas dicas, nos dá alguma pista. No que nós vamos ser semelhante a Ele? Na ressurreição. Por exemplo, na imortalidade. Se você pegar ao pé da letra a palavra imortalidade, está escrito que somente um tem. Quem que é esse um? Jesus Cristo. Somente Ele tem a imortalidade. Mas num certo sentido nós também teremos. Por quê? Porque depois da ressurreição jamais estaremos sujeitos à morte. Aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida não está sujeito à morte. Qual morte? A segunda morte. E qual que é a segunda morte? Não ver Deus. Por isso que o texto diz aqui que nós vamos ver Ele, nós vamos ver Jesus Cristo assim como Ele é. E os demais que estão sujeitos à morte, à separação eterna de Deus, não vai ver Cristo. Só vai ouvir a condenação, só vai ouvir a voz de longe como um trovão: apartai-vos de mim, malditos. Mas quem é de Cristo, não é somente ouvir, vai ver Cristo, assim como Ele é, da maneira que Ele é. Um pouco diferente de João na ilha de Patmos. Porque João na ilha de Patmos ainda não estava glorificado, então ele vê o Cristo ressurreto e cai como morto. Por quê? Porque ainda não está ressurreto, ainda não tem condições de ver Cristo como Ele é. Mas no dia da ressurreição, junto com João, todos nós, por menor que sejamos, vamos ver Cristo da maneira que Ele é. Por quê? Porque em algum sentido nós seremos semelhantes. Quando diz que seremos semelhantes, uma coisa que nós temos que ter em mente, que o nosso novo corpo não estará sujeito à corrupção. Porque está escrito lá: aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. O que é corrupção? Corrupção é o poder negativo de estar levando o nosso corpo à putrefação, nosso corpo à morte. E isso começa desde o nascimento. Usando aí a ciência médica aí, o indivíduo nasce e já começa a morrer. Por quê? Porque células do corpo vão morrendo. Todo dia morre milhares e milhares de células do corpo.
Conforme vai passando o tempo, vai chegando a velhice, esse corpo não consegue mais reproduzir na mesma velocidade as células que vão morrendo. Por isso o nosso corpo vai envelhecendo. Por isso ele diz, o nosso corpo vai se corrompendo, vai caminhando para a putrefação. E quando vamos para a sepultura, esse corpo entra em decomposição. É diferente do corpo do Senhor Jesus Cristo. O corpo do Senhor Jesus Cristo está escrito que não viu a corrupção. Está escrito lá em Atos dos Apóstolos, que é uma profecia do salmista, que não deixará o teu santo ver a corrupção, não deixará o teu santo ver a putrefação. Então o corpo de Cristo não entrou em decomposição. Por que ele não entrou em decomposição? Um dos motivos é que Jesus Cristo nunca pecou. Um dos motivos é porque Jesus nunca pecou. O outro motivo é que o corpo dele é santo, 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 no mais alto grau que nós podemos entender o corpo dele. E assim será o nosso corpo na ressurreição também. Não estará mais sujeito a essa corrupção. Ou seja, não mais enfermidade, não mais doença, não mais lágrima, não mais choro, não mais morte. E não há tempo para descrevermos o capítulo 15 de 1 Coríntios. Mas isso é somente uma pincelada para entendermos e compreendermos esse seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Hoje não conhecemos Cristo segundo a carne dentro da linguagem paulina, né? Hoje não conhecemos mais Cristo segundo a carne. Isso já passou. Isso foi necessário para os apóstolos darem testemunho para nós. Porque dentro da carta de João, João escreve para restabelecer a doutrina da encarnação. Não podemos anular a doutrina da encarnação. O que é a doutrina da encarnação? E o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. A doutrina da encarnação é para dizer que o Filho de Deus se fez carne, carne e osso. Por isso ele diz que se vier alguém ter com vocês e não trazer essa doutrina junto, não receba essa pessoa em casa. Aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, aquele que nega a doutrina da encarnação, não deve ser ouvido, não deve ser saudado e não deve ser convidado para debaixo do teu telhado. Nós não podemos anular a humanidade de Cristo. O Evangelho foi escrito para defender a divindade, mas também foi escrito para defender a humanidade. É um assunto complexo, mas nós temos que colocar essas duas doutrinas complexas e contrárias na mesma pessoa. Jesus Cristo é divino e é humano ao mesmo tempo. Se você anular a humanidade, você anula o sacrifício. E anulando o sacrifício, não tem perdão, não tem propiciação, não tem como fazer um sacrifício agradável a Deus, que Deus aceite. Por isso não podemos anular. E se falarmos que Jesus Cristo é só homem, também não tem validade, porque um homem que é só homem não adianta, tem que ser homem e ser Deus. Tem que ser divino e tem que ser homem. É um mistério. Paulo diz, é um mistério. A doutrina da piedade é um mistério. A doutrina da encarnação é um mistério. É mistério para o mundo, para os homens, mas para mim, para você não. É revelado mediante o Espírito Santo e é aceito mediante a fé no nosso coração. Nós recebemos fé e abraçamos essa doutrina. Pegamos essa doutrina da encarnação e da divindade. Cristo é divino e é humano. Ele é divino e é o Filho do homem. Por isso ele é o representante do homem diante de Deus, porque ele se tornou homem. Ele coloca a ele mesmo esse título, o Filho do homem. E ele coloca a ele mesmo esse título, Filho de Deus. Filho do homem e Filho de Deus, dois títulos a Cristo de suma importância, que deve ser abraçado, que deve ser acreditado e que deve ser defendido. Nós fazemos defesa disso.
Versículo 3: e qualquer que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. No versículo 3 aqui, ele introduz a doutrina da santificação. Só que essa doutrina da santificação aqui, ela é introduzida através de uma outra doutrina, que é a doutrina da esperança. Por que que os seus ouvintes vão se santificar? Porque os seus ouvintes têm uma esperança. Quando se tem essa esperança, então nós partimos para a santificação. Quando nós vemos uma pessoa que não se santifica, é porque não tem esperança, porque está sem esperança. Como diz numa ilustração, um pregador comunista que morreu na prisão comunista, o Watchman Nee, ele conta em um de seus livros que um dia passando pela rua, ele encontrou um antigo conhecido de ginásio, do tempo de ginásio. E esse antigo conhecido, na época de ginásio, era um camarada relaxado, se vestia de qualquer maneira, não estava nem aí para a roupa se combinava ou não combinava, andava de qualquer maneira. Só que nesse dia, quando o Watchman Nee encontra ele na rua, ele fica muito curioso, porque o sujeito estava bem trajado, bem vestido, estava numa estica, que como diz nós, será que ele vai casar? E o Watchman Nee ficou curioso, e foi até ele, perguntava: mas eu estou curioso, rapaz, você sempre andou relaxado e de repente te encontro nessa pinta toda, o que está acontecendo com você? Aí ele deu a seguinte explicação: eu recebi uma bolsa de estudo no exterior, eles eram chineses, né? Recebiam uma bolsa de estudo lá nos Estados Unidos, e eu vou para lá estudar. E tem uma coisa, eu já estou me preparando, eu pesquisei um pouco, e vi como que o pessoal de lá anda, e estou andando igual, para chegar lá e fazer bonito, para chegar lá e ser igual a eles. Eu quero ser igual a eles, eu não quero chegar lá de qualquer jeito. Aí o Watchman Nee faz a aplicação. Se o camarada estava preocupado com coisas terrenas, para chegar naquele país e ser igual aos moradores daquele país, e eu e você que vamos morar no céu, e eu e você que temos esperança de morar no céu, não estamos preocupados de saber como que é o céu, de que maneira que é o céu, como que vamos ter que nos comportar no céu, para já aqui começar a andar igual o lugar que nós vamos morar? É a aplicação de Watchman Nee no seu livro, que nós temos que procurar saber como que é o lugar que nós vamos morar. Na linguagem de João, que nós temos esperança de morar lá, e porque nós temos esperança, então nós purificamos a nossa vida para morar lá. Isso não é pregar salvação através de boas obras, isso é pregar salvação, porque já somos salvos, e vamos pregar santificação, porque somos salvos, porque temos essa esperança que em Cristo nós somos salvos, e agora estamos preparando para morar no céu. Já pensou no céu quem que vai ser seu vizinho? Você vai coabitar no céu com quem? Com os outros salvos e com os anjos. Com Cristo você vai morar no céu. Como diz, olha, para que onde eu estiver sejais vós também. Você não está preocupado como que é o céu? De que maneira que é o céu? Que nós temos que andar de maneira diferente para chegar no céu? Por isso ele diz aqui, ó, aquele que tem essa esperança, purifica da mesma maneira que ele é puro. O maioral que está lá no céu é puro. Ele é santo, santo, santo e santo. Ele é o nosso modelo de santidade. Quando que nós vamos atingir esse modelo? Em carne nunca. Por isso, aquele que é limpo, limpe-se mais. Você acha que chegou num patamar bom? Ainda não chegou não. Tem coisa ainda para consertar na minha e na tua vida. Ainda tem coisa para ser santificado, tem coisa para ser colocado no lugar. Conforme foi dito para o rei lá no passado. Coloca a tua casa em ordem, porque hoje você vai morrer. Coloca a tua casa em ordem, não está em ordem não. Coloca em ordem. A nossa vida nunca está em ordem, precisa ser colocada em ordem.
Vamos colocar a nossa vida em ordem. Vamos colocar a nossa vida no prumo da palavra, como está escrito lá, eu vou colocar o meu povo no prumo. Eu vou passar o prumo no meu povo. E ser passado no prumo é ser colocado em retidão. Nós temos que buscar ter esse objetivo. E aí ele vai falar assim, versículo 4. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Se ele lançou a doutrina da santificação, agora ele vai colocar em métodos práticos. Pecado e santidade. Nós temos que começar a pensar na nossa vida. O que é prática? É um exercício contínuo. O que é prática? Todo dia está fazendo a mesma coisa. O pecador vive todo dia no pecado, praticando o pecado. Quem é justo, quem é santo, vive na santidade, praticando a santidade. Isso não quer dizer perfeição, porque perfeição vai ser 100% no céu. Mas enquanto estamos aqui nessa terra, nós temos que praticar a santidade, colocar em prática a santidade, andar em santificação, procurar a santificação, procurar andar de acordo com a palavra, procurar calçar os nossos pés no Evangelho da Paz, conforme está escrito lá no capítulo 6 de Efésios, calçando os vossos pés na preparação do Evangelho da Paz, andando de acordo com o Evangelho, colocando a nossa vida de acordo com o Evangelho. Vamos consertando aqui, vamos praticando ali. Ninguém consegue do dia para a noite correr vários quilômetros. Precisa um preparo, tem que ter um preparo. Tem que ter algo para alguém preparando, alguém orientando, o professor dando dica. Assim é o caminhar cristão, assim é o andar cristão. Precisamos começar a praticar a palavra, conforme está escrito lá em Tiago. Sejamos praticantes e não somente ouvintes, não vos enganeis com falsos discursos. Ouvimos um discurso bonito, achamos o discurso bonito, mas não colocamos o discurso em prática. Fazemos um discurso bonito, mas não praticamos o discurso bonito. Somos mensageiros, mas não somos praticantes da mensagem. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Nós precisamos ter esperança. Diz aqui, versículo 5. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Qual que é o objetivo de Cristo morrer na cruz do Calvário? Primeiro, perdão dos nossos pecados. Qual o pecado? O antigo. E agora, depois que nós conhecemos Ele, é tirar o pecado no sentido também de santificação, não somente santificação do passado, mas agora entrar numa santificação de estar deixando de pecar, onde nós vamos entrar caminhando para um sentido de perfeição. Não vamos chegar 100%, mas temos que traçar um objetivo, traçar um alvo, dizer agora eu vou começar a praticar, porque Jesus Cristo se manifestou para tirar o poder do pecado da minha vida. O homem peca porque ele é escravo do pecado, mas agora Jesus Cristo nos libertou dessa escravidão. Agora eu não sou mais obrigado a pecar. Antes de conhecer Cristo, eu era obrigado a pecar. Jesus diz, vocês são servos do pecado. O servo não fica para sempre em casa, mas se o Filho vos libertar, vocês vão ficar para sempre em casa. Sabe por quê? Porque o Filho vai libertar e vai tirar esse poder de sobre vocês. Vocês não vão ser mais obrigados a pecar. Agora vocês não vão ser mais obrigados a viver naquela prática errada. Agora nós somos chamados para estar nos submetendo a um novo Senhor, deixando de lado o pecado e se submetendo ao senhorio de Cristo. Vamos nos colocar de livre e espontânea vontade, não somos obrigados a isso. Nós podemos escolher e andar errado, mas agora nós escolhemos a ser servo da justiça. Antes nós não tínhamos obrigação, mas agora nós temos obrigação.
Agora nós temos a obrigação de andar de acordo com a iluminação dada para nós. Porque senão teremos um pecado maior do que quem vive na miséria. Teremos um pecado maior, porque agora nós conhecemos a verdade. Agora nós temos uma responsabilidade com a verdade. Nós somos responsáveis por aquilo que nós temos ouvido, aprendido. Eu tenho uma responsabilidade com a verdade agora. E tenho que procurar andar de acordo com essa verdade. Entrar nesse exercício de praticar a verdade. Diz o versículo 6. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Não vive na prática do pecado. Não significa que não erra. Mas o erro é algo que acontece esporádico. É um acidente de percurso. E não é algo que traz alegria. Quando o camarada se endurece e começa a sentir prazer no pecado, dentro do linguajar aqui de João, esse camarada nunca foi de Cristo, nunca pertenceu ao Senhor Jesus Cristo, nunca conheceu o verdadeiro Evangelho, nunca foi liberto de verdade, porque agora nós não temos mais prazer. Quando erramos, logo o Espírito Santo puxa a nossa orelha. Logo a gente pega e se envergonha do erro. Se envergonha porque o Espírito Santo compunge a gente lá dentro do nosso coração. Por isso, camarada que não é de Deus, erra e está tudo bem. Mas quem é de Deus, é chamado a atenção logo. E no linguajar de Pedro diz, se somente o salvo alcança a vida eterna, aonde vai aparecer o pecador? Aonde vai estar o pecador? Somente o salvo realmente herda a salvação. Por isso que o verdadeiro crente é chamado a atenção, é puxado a orelha. Por isso que tem certas práticas que dá certo para o ímpio e não dá certo para o crente. Tem coisa errada aí que o ímpio faz e prospera e vai indo de vento em polpa. E se você for fazer, você quebra a cara, não dá certo. Por que não dá certo? Porque você não é filho da mentira, você não é filho do diabo, você não é filho desse mundo, então não dá certo para você. É igual o salmista no Salmo 73 fala, né? Estava com inveja do ímpio. E eu olhei para o ímpio e fiquei com vontade de fazer do jeito que ele faz, porque ele faz e dá certo. Mas eu logo me coloquei numa encruzilhada. Mas se eu fizer assim, eu vou sujar o teu nome, vou escandalizar os crentes, vou escandalizar aqueles que acreditam em ti. Nós nos preocupamos com a igreja, a gente não se preocupa. Não vou fazer isso porque eu vou escandalizar o irmão e a irmã. Por isso nós olhamos para isso, porque qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não viu nem o conheceu. Qualquer que vive na prática do pecado pode estar dentro da igreja falando que conhece a Deus, que é de Deus, mas aqui João deixa bem claro: aquele que vive no pecado não conhece a Deus. Porque conhecer a Deus dentro da linguagem joanina é viver em obediência. Por isso ele diz assim, todo aquele que diz que conhece a Deus deve andar em santidade, assim como ele andou em santidade, assim como ele é santo. Todo aquele que diz que conhece a Deus deve andar na luz, porque Jesus Cristo é luz e nele não há trevas nenhuma. Porque aquele que chega aí e aprende e decola um versículo e diz que é de Deus, mas não vive esse versículo, não é de Deus, não viu e nem o conheceu. Porque ver e conhecer a Deus é praticar os seus mandamentos. Amar a Deus é praticar os seus mandamentos. Ter amor a Deus é ter obediência a Ele, aos seus mandamentos. E ele dizia: os seus mandamentos não são pesados. João traz ensinamento prático para nós. Ele não é contra o conhecimento teológico, ele é a favor do conhecimento teológico, mas ele diz que o conhecimento teológico só tem validade mediante a obediência. Sem obediência, o conhecimento é apenas intelectual, não tem validade diante de Deus. Só tem validade diante de Deus o conhecimento teológico com obediência a esse conhecimento.
Então vir na escola dominical é louvável, tem que vir, mas é mais louvável colocar esse conhecimento da escola dominical em prática. E nós somos chamados a atenção dentro dessas escrituras. E ele diz: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E ele vai continuar repetindo isso até o versículo 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama ao seu irmão, não é de Deus. Então está todo mundo dentro da igreja, mas quem é filho de Deus e quem é filho do diabo? Filho de Deus é quem pratica, filho do diabo é quem fala e nunca coloca em prática. Porque ele estava lidando com gente dentro da igreja dizendo que era e não era. Por isso que ele coloca essa linguagem dura, mas precisa e verdadeira. Quem pratica a justiça é justo, quem não pratica é filho do diabo. Mesmo tendo na mente muitos versículos, mesmo tendo na mente muito ensinamento, mas não coloca em prática, só manda os outros fazer e ele mesmo não faz. Esse é filho do diabo. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Amém?